Amigos da memória, hoje é um dia especial. Pela primeira vez nós vamos entrevistar, nós vamos conversar com uma baronesa em São Caetano do Sul. Quase, aqui é centro de São Caetano, não é? Aqui é Vila Paula. Vila Paula é o centro de São Caetano. É mais próximo. É a dona Alexandrina Moreto. A dona Alexandrina contou pra gente que durante 35 anos ela trabalhou na prefeitura de São Caetano. Nós vamos chegar lá, mas eu queria que, antes disso, que ela contasse um pouquinho da história de Marco Moreto, papai de Dona Alexandrina. É. Italiano de Treviso? Italiano de Cornuda, província de Treviso, no norte da Itália. Então, o papai tinha 13 irmãos. 13? 13 irmãos. E lá, a Itália estava numa pobreza só. Então, ele tinha um parente que morava aqui em Assis, São João da Bocaina, Assis, Jaboticabal. Ele tinha uns parentes que vieram para cá. Então, o que ele fez? Ele resolveu emigrar. Ele teve um certo desentendimento com o pai dele, que o pai dele dava muita proteção ao filho mais velho. Então, ele resolveu emigrar. Ele veio sozinho para cá. Chegou no Porto de Santos e, logicamente, sozinho, foi aliciado aí para ir numa fazenda de Rio Claro. Até diz que quando ele foi pagar a primeira sanduíche que ele comprou, o rapaz falou: nós não temos tostão. Era a moeda da época. E na Itália, testão quer dizer cabeçudo. Meu pai disse: primeira vez que eu piso num país já estão me chamando de cabeçudo? E a senhora tem até a passagem dele, quando ele deixa Gênova. Tenho a passagem dele que eu vou lhe entregar. Em 1923. Então, o que aconteceu? Papai veio e foi aliciado para Rio Claro. Ele foi em Rio Claro e lá ficou numa fazenda, mas se enjoou de trabalhar como agricultor, né? E ele viu propaganda que na Argentina estava fazendo muita construção e ele tinha um bom conhecimento nesse ramo e que o salário lá era bom. Foi para lá, chegando lá, propaganda enganosa. Teve que voltar. No caminho, veja como é o destino, no navio que ele vinha, ele encontrou o seu Giovanni Dalmas, papai do Vitório Dalmas e avô de João Dalmas. Na conversa tal, como ele também tinha um probleminha com o filho, ele falou para o meu pai: você não quer ir comigo lá na casa do meu filho? Aí meu pai foi e até dormiu uma noite lá naquela casa. E depois ele falou: não tem uma pensão? Aí o Giovanni falou: você lava a sua roupa, algumas coisas, e vai para a casa dos seus parentes. Então foi assim que o papai fez. Ele pegou uma pensão, que era de Teresa e Ernesto Crema, na Rua Perrela, e veio se instalar ali. E fez se instalar ali, e depois ele gostou, porque todo mundo falava só italiano em São Caetano, naquela época, né? Era tudo uma italianada. E ele falou: tem alguma pessoa que lava minha roupa? Então foi indicada uma senhora. Naquele tempo, o marido mandava na mulher, então ela falou: o senhor tem que falar com meu marido. A casa dessa senhora era na Rua Heloísa Pamplona, de frente ao Texaco. E lá foi meu pai falar com o marido dela. Chegando lá, quem ele encontra? Antônio Gava, que era o padrasto da minha mãe. Antônio Gava. E vizinho lá de Cornuda. Nasceu lá, ficaram amigos. Então, todo sábado à tarde, papai levava roupa suja, pegava a velha, para bater um papo também. Lá tinha minha mãe, e ele conheceu minha mãe. Itália, chamava minha mãe, Itália. Itália Gava.
Itália, não, Itália Generato, porque a minha avó tinha ficado viúva de um generato e casou com Gava, segundas núpcias. Era padrasto da minha mãe. Aí, no começo eles ficaram se estranhando um pouco, minha mãe achava que meu pai era casado na Itália, aí ele provou mandando vir um certificado. E o que aconteceu? Aí foram ficando noivos e casaram. E meu pai, já antes de casar, em 1923, né? Em 1928 eles casaram. Meu pai já tinha comprado um terreno na Rua General Osório e construindo 2 quartos, sem forro, sem luz, sem vidro na janela, sem forro, barracão mesmo. E veio morar com a minha mãe. E eles, então, se estabeleceram aí. A minha mãe trouxe de dote R$30, que dava para comprar um cordão de ouro e um edredom, que naquele tempo falava colchoado. Colchoado. E, então, ela mostrou para o meu pai, claro, para o marido, né? Quando foi eles casaram em novembro, quando foi em dezembro, ele disse para a mamãe, você me empresta aquele dinheiro que seu padrasto te deu? Para quê? Ele falou assim, porque eu vou comprar material e vou construir um quarto e cozinha aqui atrás, porque o terreno era grande. Então a mamãe falou, você está louco? Aqui tem, não tem fogo, não tem soalho, não tem vidro, põe alguma coisa. Ele falou, não, vou construir. E meu edredom e meu cordão de ouro? Ele falou, com o aluguel você vai pagar quantos cordão de ouro você quiser e quantos edredom. E assim foi. O casamento foi em São Caetano mesmo? Aqui em São Caetano. Na Matriz Velha? Na Matriz Velha. Lá no bairro Fundação? Na Matriz Velha. Só a mamãe não tirou foto com o vestido de noiva porque tinha que tirar na Penha. E foram protelando, acabou não tirando, né? Então, o meu pai foi um grande emancipador das mulheres, porque você imagina, e depois todas as casas, algumas casas poucas que papai construiu para nós, né? A mamãe sempre recebeu aluguel, mamãe que alugou, ele nunca quis saber de um centavo. Só que ela falava, e meu cordão de ouro? E meu acolchoado, meu cordão de ouro? Anos e anos. Meu pai falava, aquele italiano, porco Dio. Você sabe, né? Sim. Porco Dio. Vai comprar, você tem o dinheiro aí, vai comprar. Um dia eu disse, papai, mas ela quer que o senhor compre. Aí nós fomos na relojaria Vitória, que tem aí no Largo da Igreja de São Caetano, e compramos um cordão de ouro. Nossa, mas essa mulher ficou tão feliz, tão feliz. Era o sonho da dona Itália. E minha mãe estava na cozinha fazendo comida, ele chegou muito simplesmente, como ele era, e falou, Tó. Hoje é Tó. E deu o cordão, a mamãe ficou feliz. E assim foi indo. Fui criada na Rua General Osório. A senhora foi a primeira filha? Sim. Me chamo Alexandrina porque meu avô era Alexandre. E a data do seu nascimento? 6/9/1929. 29, certo. Estou com 95 anos e 6 meses. E muito lúcida, muito centrada. Estou adorando conversar com a senhora. Teve irmãos? Sim, eu tive primeiro com 5 anos de idade, eu tive um irmão que chamava Júlio, mas ele nasceu 15 dias depois, ele morreu. Aí quando eu tinha 8 anos de idade, eu tive um irmão Mário. Mário também é o nome de um tio meu da Itália. Tive o Mário e fui babá dele, A minha mãe me pôs com 8 anos, a senhora... fazer mamadeira na espiriteira, toda essa coisa lá. Depois veio depois de 3 anos veio o Romildo, que é o pai do Marco Moreto. O pai do Marco Moreto veio o Romildo. Então, Vamos explicar que o Marco Moreto é o diretor de cultura da Prefeitura de Santo André, hoje. Hoje. E é um sobrinho muito querido.
É um filho É um que eu filho. não tive. Tá certo. Eu amo esse menino, tenho verdadeira adoração. E o Romildo é pai do Marco. É, o Romildo é pai do Marco. Só que o Romildo faleceu muito cedo, e com 48 anos de idade. E o Marco foi criado comigo como se fosse meu filho, né? E depois eu trabalhei. Aí com 14 anos eu quis emancipação. O Romildo foi o caçula. Foi o caçula. Dos seus irmãos. É, o pai do Marco Moreto foi caçula. Com 14 anos de idade, eu quis emancipação, estava cansada de trocar fralda, dar mamadeira, carregar criança. Estava cansada. Eu quis trabalhar. Aí um colega, um vizinho meu trabalhava no Chocolate Pan. Chocolate Pan. Chocolate Pan. E eu fui trabalhar no Chocolate Pan. Ele me arrumou um serviço. O que a senhora fazia? Com 14 anos de idade, eu pegava do chão aquelas latas de bala de 20 litros, 20 quilos, né? Punha numa mesa e aí eu empacotava tudo num quilo, 2 quilos, 3 quilos, que ia para o comércio, era o comércio. Trabalhava ali. Já tinha o cigarrinho? Já tinha o cigarrinho. Tinha o que depois mudou para lápis, né? Que não podia falar. Fazia o cigarrinho. Cigarrinho de chocolate. E tinha pessoas especializadas em embrulhar aquele cigarrinho, porque tinha que primeiro pôr no papel alumínio e depois num papel com o nome de cigarro. Então, elas tinham que ter uma prática, eram umas 3 ou 4 que faziam esse serviço. Bom, fiquei nessa sessão, não sei por que carga d'água, depois eu fiquei sabendo. Me transferiram para o chocolate, a sessão do chocolate. E lá na sessão do chocolate, eu fiquei sabendo que é uma moça que tinha muito ciúme de mim, e fala uma bobagem lá, mas o chefe gostava, o seu Rômulo, ele me mandou para o chocolate. Lá eu comecei a pesar bala, pesar chocolate. Vinha as formas de madeira com chocolate, as meninas enrolavam, rolavam, né, plantavam, e punha na bandeja e levava para pesar. Aí depois eu fui embrulhar bombom também. Eu fui a primeira pessoa que embrulhou a primeira leva de bombom Janduia, que tinha no banco, um bombom famoso, né, Janduia. Então eles fizeram 4 quilos de experiência. Eu comi tanto bombom que quando foi pesar só tinha 2 quilos. Quanto tempo de chocolates que a senhora ficou? Ao todo, acho que eu fiquei uns 4 ou 5 anos. Porque depois que a senhora foi para a prefeitura? Aí depois houve um concurso lá, eles precisavam de umas moças para trabalhar no escritório, selecionaram 4. Eu fui selecionada, passei no teste e fui trabalhar no escritório. Depois, meu pai resolveu que eu devia sair de lá e pediu para mim sair. Aí, fiquei procurando emprego, achei na fábrica de bicicleta Peruque, dos Peruque, que tinha aqui embaixo, perto da Goiás. Trabalhei ali, acho que 1 ano ou 2. Ouvi falar que na fábrica de tintas Ideal estavam precisando de funcionária. E eu fui lá também. Fiz o teste e passei. Entrei como auxiliar de contabilidade. Nunca tinha feito curso nenhum, eu só tinha o curso primário. A senhora estudou na Vila Barcelona? Estudei no grupo escolar de Vila Barcelona, que era na Goiás, 4º ano. Ganhei uma bolsa de estudo, porque só tinha em Santo André o curso de ginásio daquela época. Ganhei. E o diretor me deu uma bolsa de estudo, mas minha mãe não deixou estudar, porque disse que tinha que pagar condução, que era longe, tomar ônibus e tal. Um dia o diretor passou lá e falou: a senhora já matriculou a sua filha? Minha mãe falou: nossa, mas esse diretor ficou tão bravo com a minha mãe, mas ficou tão bravo. Ela ficou tão envergonhada que no dia seguinte ela me levou no Externato Santo Antônio para me matricular no 4º ano outra vez.
Lá pagava até para cuspir, até para respirar no Colégio Santo Antônio. Ela me levou lá e eu fiz novamente o curso primário. Ganhei outra bolsa de estudo, mas ela não me deixou ir. Aí veio aquela história que vai aprender costura, vai aprender bordado, aquela coisa de antigamente, mulher, costura, bordado, blá, blá, blá. E aí um dia eu falei, eu quero aprender datilografia. Aí eu fui, estudei na escola do Pascoal Fortunato, aqui em São Caetano. Foi dessa época que o Pascoal Fortunato levou todos os alunos, que ele era contador da indústria Dalmas, levou lá. Foi aí que eu fiquei conhecendo João Dalmas. Eu tinha uns 15, 17 anos. E depois trabalhar na Tintas Ideal, meu pai um dia falou, tem concurso na prefeitura, por que você não vai fazer um concurso? Eu falei, imagina eu, com 4º ano primário, fazer concurso. Cheguei lá, fiz concurso, passei. Fui como escriturária. Eram 25 lugares, eu passei no 21º, 22º. Aí, estava na mudança do Pelegrino para o Campanella. Eu falei, acho que agora, quando mudar, eles vão me mandar embora. Eu liguei para o Moura Branco, que era o chefe era o diretor lá, e falei, o senhor acha que eu vou ter? Ele falou, eu não posso garantir nada. Mal eu sabia que concursado não pode ser mandado embora. Mas por que? Então a senhora começou no finalzinho do Pelegrino? No finalzinho. Chegou a trabalhar com ele um pouquinho? Não fui. Já estava mudando? Já estava mudando. Ele fez o concurso para deixar para o Campanella. Então, ele falou, eu não posso garantir nada. O outro prefeito que sabe. Por quê? Ele queria que eu saísse para subir um número, porque o último da fila era Sidney Vicário Moreno, um que também foi funcionário muitos anos da prefeitura e presidente da associação depois. Eu não sabia. Aí eu fiquei desempregado. Aí encontrei uma pessoa e contei a minha história. Ele falou, mas você não podia ser mandado embora, não é possível. É concursada, mas eu lá sabia, já entendia alguma coisa. Então, ele falou assim, eu vou te apresentar para o Campanella. Me mandou aquele cartãozinho famoso que fala a pessoa com que eu lhe falei e tal. Aí eu fui um dia lá, eu quero falar com o seu Campanella. Aí mandei o cartãozinho, mandou entrar. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, você precisa desse papel para vir falar comigo? Ele era duro, assim. Essa porcaria, você não precisa desse papel. Pegou e jogou no lixo, sabe? Eu falei, por quê? Porque ele me conhecia da papelaria carioca. Eu ia muito lá comprar papel, porque eu fazia curso de corte e costura, curso no SESI, papel, lápis, caneta, eu ia muito comprar lá. E ele me conhecia. Quando você quer falar, vem aqui. Pode ir, que agora eu vou mudar para o prédio do Cine Vitória, que era ali onde é o Pão de Queijo, a prefeitura. Vou mudar para lá e vou te chamar. Cheguei em casa e falei, pai, o senhor acha que prefeito vai me chamar em casa? De jeito nenhum, ele quis me despistar. Não passou um mês que ele mudou, ele mandou me chamar. Aí eu fui lá e ele me admitiu na área de administração. Só que eu cheguei lá, eu estava acostumada com outro serviço, só me puseram na datilografia, amigo, de manhã à tarde, que hoje eu tenho até esse braço deslocado de tanto fazer assim. Aí encontrei um dia o Campanella no corredor e ele conversava com os funcionários. E aí, Alexandre, está gostando do serviço? Eu falei, olha, seu Campanella, eu estou muito contente, mas não estou gostando do serviço. Ele falou, por quê? Eu falei, só me puseram datilografar e as outras ficavam sem esse serviço. Ele falou, ficar quieto. Quando foi de tarde, veio um aviso lá para mim, para a diretoria de assuntos jurídicos.
Aí eu fui lá, foi onde foi. Fiquei até me aposentar. Quantos anos de prefeitura? 35. Tá. Nós vamos falar um pouquinho da sua carreira, mas eu queria voltar um pouquinho antes no tempo para falar do construtor Marco Moreto. O Marco Moreto, seu pai, foi um construtor. Então, ele veio aqui no Brasil, como eu te disse, como agricultor, mas já tinha conhecimento. Então, depois que ele se instalou em São Caetano, ele construiu. Ele foi até trabalhar na estrada Rio-Petrópolis, meu pai. Ele ajudou a construir, foi para lá. Foi, parece que para Mato Grosso, ele foi em vários lugares. Aqui, depois que ele estava em São Caetano, antes dele casar. Depois que ele, quando ele estava para casar, ele arrumou na General Motors, que a General Motors, em 1928, estava sendo construída. Então, o papai trabalhava como pedreiro ali, na construção. Ele ajudou, então, a construir os primeiros pavilhões da GM. Claro, 1928. Quando eu nasci 6h30 da manhã. Meu pai ficou tão decepcionado, porque ele queria um moleque, né? Você sabe, primeiro homem, primeiro filho. E quando foi 7 horas da manhã, ele já foi trabalhar, entrou na General Motors. Ficou uns tempos ali, depois começou a construir por conta própria, como eu te falei. Muitas casas, muitos sobrados, aqui em São Caetano, Vila Califórnia, Vila Bela, construiu. Depois, não sei, não tenho muitas... Como foi que ele começou no cemitério? Naquele tempo eram aquelas muretinhas, que depois no finado pintava de azul, aquelas muretinhas. Mas aí começaram a construir as capelas chique de São Caetano, dos endinheirados aqui, né? E o papai começou a construir. Construiu um, gostaram, construiu outro, gostaram. E ele acabou ficando só no cemitério. Mesmo porque era na rua atrás da minha casa, era de frente à minha casa, era 2 passos, não tinha que gastar condução, nada. E ficou ali e trabalhou até o fim da vida. E a senhora falou que vários túmulos tem lá Tem, construtor. ainda tem, muitos tem. Depois ele começou a construir também na cerâmica. Ele só não construiu naquele outro das lágrimas lá, porque ainda não tinha. Já não tinha. Mas na cerâmica, nossa, quanto! O cemitério São Caetano na Vila Paula e o cemitério da Saudade no bairro Cerâmica. É da Saudade. E o outro, como é que chama? Não, da Saudade, não é? Lá da Cerâmica é chamado... Como em Santo André também é o cemitério da Saudade, Vila Assunção, mas lá não, foi aqui. E o papai trabalhava no cemitério ali da Saudade e ele tinha que almoçar. A mamãe fazia comida, aquela tal da marmita. Eu tenho até hoje a mucuta, que eles falam, o saquinho, que levava o café, a colher, o garfo e uma banana ou uma laranja. Que era sobremesa. E aí o papai, porque era muito longe para ele dar cerâmica em casa almoçar, eu vinha da cerâmica até a Castro Alves. Tinha um terreno ali que tinha uma pedra grande, perto de um muro. Meu pai sentava naquele terreno de pedra grande para almoçar e eu vinha, meu pai, metade do caminho ele, metade eu. Dava o almoço para ele e fazia todo esse trajeto da rua ali até a minha casa, tudo mato. E não tinha medo naquele tempo, não tinha perigo nenhum, tudo mato, você acredita? Porque ele estava nascendo os bairros. Lógico, não tinha nada. Nessa rua Castro Alves tinha só uma casa lá, uma casa até bonita, e uns barraquinhos assim, um aqui, outro lá. Mas eu levava almoço para ele. Voltando ao cemitério da Vila Paula, lá tem um túmulo muito famoso do curandeiro Vicente. Sim. A senhora ouviu falar do curandeiro Vicente? Claro! Fala um pouquinho. Que até tinha uma espécie de um trem, um bonde especial que saía da estação e ia até lá no curandeiro. Eu conheci pessoalmente o irmão, o seu José, o irmão do Vicente. Eu conheci.
eles moravam na Rua Alegre. Eles moravam na Rua Alegre e eram muito conhecidos do meu pai. Eu não sei até se não foi meu pai, isso não posso garantir, que reformou o túmulo para pôr aquele negócio de queimar vela, que nos finados aquele ficava escorrendo toda aquela vela queimada, né? Era uma romaria que faziam ali. E disse que ele era bom, viu? Ele curava mesmo. Curava mesmo. E esse seu Ju, porque vinha gente de São Paulo, de todo lugar. Então fizeram que nem uma linha de ônibus, de bonde, para ir até lá, esse curandeiro. Foi famoso aqui em São Caetano. E esse seu José, ele também benzia, também curava um pouco, mas não era tão famoso que nem o irmão dele, né? Tá certo. A senhora falou um pouquinho da São Caetano, a senhora ia levar a marmita para o seu pai. Como que era São Caetano quando a senhora era menina? O centro de São Caetano é diferente de hoje. Centro de São Caetano? Bom, o centro de São Caetano, quando chovia, a rua Santa Catarina, alagava tudo. Lembro que uma vez tinha um único posto de saúde aqui, na Rua Santa Catarina, e nós fomos numa consulta médica, choveu e a gente não podia sair de tanta chuva. E tinha as porteiras, para cá das porteiras, para lá das porteiras, a feira, a primeira feira livre que tinha era para baixo das porteiras, lá na Rua Heloísa Pamplona. Já no Fundação. Tá na Fundação. E as festas de São Caetano? As festas de São Caetano eram bonitas, eram lindas. Eram lindas, era aquilo da época. Era a missa campal, tinha barraquinhas, era muito bonita, sabe? E a gente... Tanto lá no bairro Fundação como aqui na Sagrada Família? A Sagrada Família veio depois. Primeiro era só na Fundação. Aí o padre Ézio Gerlimberti, que construiu essa igreja. E depois veio o Padre Ézio. O Padre Ézio que formou. Eu conheci o padre Ézio não, como é que eu falo? O Padre Alexandre. Alexandre Grigoli. Alexandre Grigoli e Ézio Gerlimberti. Eu conheci esses dois padres. E o padre... de vez em quando, o meu chip dá uma falha. Está tão carregado, sabe, que ele... Quer dizer, as festas eram ligadas realmente à igreja, né? Não, eu ia muito na igreja. E tinha o São Caetano, que tinha um salão, né? Então, foi lá que o padre Alexandre... Um pouquinho. Alex, você pode fazer o café? Faz um café para nós. O padre Alexandre, ele fez o cineminha. Então, a gente ia no catecismo e cantava: os anjos, todos os anjos, queremos a Deus para sempre, amém. Meninas de um lado, meninos de outro. Ó crianças, guarda seu dinheirinho para ir no cineminha. Porque ele ganhava com o cineminha, então era assim. Tá bom. Teve a Rádio Cacique, bem depois. A senhora tem alguma lembrança da rádio? Porque a senhora falou Rua Santa Catarina, eu lembrei da Rádio Cacique. Eu tenho lembrança que era o... Espera um pouco. Era... Ai, meu Deus. O João Anhê, que trabalhava na Rádio Cacique. João Anhê. João Anhê foi um amigo bom meu, sim, viu? Um bom amigo. O João Anhê trabalhava na Rádio Cacique. Eu nunca cheguei na Rádio Cacique. Eu fui no comercial. O Clube Comercial. Fui no São Caetano, num desfile de modas que eu desfilei lá. É mesmo? Desfilei no São Caetano. Eu estudava numa escola de corte e costura americana e ela promoveu um desfile de modas, né? Foi lá que eu conheci o Walter Braido, que ele era diretor do São Caetano. E eu fui conversar com ele para ele montar o palco, montar
lá a passarela, tudo, né? Eu conheci o Walter Braido lá. E aí, pergunta mais alguma coisa. Sim, agora nós falamos do Campanella, do Pellegrino e do Braido. Agora, Oswaldo Macei, nesse meio termo, também foi prefeito. Foi prefeito. Eram todos conhecidos, né, dona Alexandrina? O Waldo Samuel Macei era filho de um comerciante, mas o Waldo Samuel Macei foi um chapa preta, você sabe da ele chapa... Ele não votou, né, para a emancipação. Ele é chapa preta, ele votava contra. Tinha a chapa branca e a chapa preta. O Anacleto era chapa branca. Lógico, João Dalmas, Anacleto, Dades Neto, Lauro Garcia, tudo chapa branca. Sim. E ele chapa preta, depois ele foi eleito. 2 vezes, parece. Não, acho que uma só. Uma só. Quem Agora, foi? eu estou aqui com uma capa muito bonita do servidor público. A Aresme. O que é a Aresme? Associação Recreativa e Esportiva dos Servidores Municipais. E a senhora foi a primeira mulher presidente da Aresme. Mulher presidente da Aresme. E a primeira mulher no Brasil a presidir uma associação de classe mista com uma diretoria só composta de mulheres. Porque os homens, eles estavam deixando essa associação bem abandonada. E então, um dia conversando com uma colega falou, por que você não se candidata a presidente? Porque eu sempre fui um pouco metida, né? Você está vendo, né? Para frente do meu tempo. A senhora é adorável. Obrigada. Obrigada. Então, ela falou, por que, João? Eu falei, mas só se for uma diretoria só de mulheres, vamos bater nesses homens. Aí o senhor acredita que a nossa propaganda foi tirinhas de papel assim, vote nas mulheres, faziam tirinha com carbono, assim, porque não tinha impressora, não tinha nada. A molecadinha vai perguntar, ela falou espiriteira, ela falou papel carbono, essa juventude não conheceu nada disso, não é? Nada disso. E algumas outras colegas da senhora de diretoria, lembra assim, de cabeça? Que a senhora era presidente. Quem Sim. mais que... Alguns nomes assim, só para lembrar. A Clotilde Eda Feijão, filha do professor Feijão, foi ela que me ajudou. Ela que me ajudou. Tinha Marli Rosa Teixeira Coelho, ela que depois foi minha amiga de viagem, tudo. Tinha Amélia Soares, tinha eu precisaria pensar um pouco. Dá saudades desse tempo? Não, eu precisaria pensar um pouco, tá bom. Porque muitas delas me fugiram, eu não quero Depois fazer. A senhora vai fazer uma listinha e me passar. Eu telefono para a senhora me passa. Agora eu estou vendo fotos... eu tenho uma pasta aí que eu não pude procurar, não tive condições físicas de procurar. Mas eu vou achar essa pasta e lhe mando foto. Sim. Eu estou vendo aqui várias fotografias bonitas, né? Tem a galeria, e nós estamos mostrando agora na câmera. Olha, a galeria de presidentes da Aresme. Tem uma foto do Walter Braido, a senhora, está o Cláudio Mussumessi, está o... Puxa vida, o Dalanese, né? Dalanese. Numa outra foto, quem é esse rapaz aqui? Quem é esse moço aqui que está com a senhora? Esse é o atual presidente da associação. Como é que ele chama? O Rubens Bernardo. Sim, Rubens Bernardo. Essa é a minha foto, quando eu recebi a medalha, que está ali, a medalha de cidadã que contribuiu para a grandeza de São Caetano. Muito bem. Aqui está aqui está na mesma festa. Amigo querido, o Glenir Santarnec. Ele está como... Fala um pouquinho do Glenir. Jornalista e advogado. Ele tinha programa de televisão. Eu sei. A senhora foi no programa dele? Não. Que pena. O Glenir Santarnec eu o conheci na prefeitura. Nós éramos colegas de prefeitura. E
E ficamos amigos assim. Aí o Clenir Santanek escrevia para o Jornal São Caetano. Certo. Aí ele me convidou para escrever para o Jornal São Caetano. É. Eu tive uma coluninha lá, uns tempos. O que a senhora escrevia? Sobre decoração da casa, orientando as mulheres que elas deviam agradar, naquele tempo, agradar os maridos tal. E punha um quadradinho do bar à cozinha. Então eu punha aperitivos e receitas de bolo e tal, mas tinha uma outra coluninha que eu falava o que elas tinham que fazer para agradar os maridos, para enfeitar a casa, o que era correto ou não. Eu lia nas revistas e praticamente copiava não, eu me informava, né? Aí eu passava. Eu escrevi um bom tempo essas coluninhas, a pedido e a incentivo do Clenir Santanek. Aí nós ficamos colegas há muito tempo, uma amizade muito grande. E às vezes eu pedia para ele gravar algumas coisas para mim. Eu tinha um gravadorzinho, emprestava para ele, ele gravava e ficamos amigos. E aí ele estava sempre no gabinete do prefeito, ele trabalhava lá como relações públicas, etc. E então ele comparecia em todos os lugares. Depois que eu saí da prefeitura, já há 35 anos, o doutor Antônio Russo me convidou para trabalhar na Eletropaulo. Eu trabalhei quase 5 anos como advogada, eu já era advogada na Eletropaulo. E o Clenir foi para lá também. Aí ele teve um pequeno desentendimento com o Antônio Russo e o Antônio Russo dispensou ele. Mas eu dei umas orientações para ele com quem ele devia falar. Ele foi e se reconciliou com o Antônio Russo e se aposentou na Eletropaulo. Então, ele tinha por mim uma grande gratidão, sabe? E nós ficamos amigos. Ele me contava as coisas, os segredinhos. Tanto é que ele me colocou no livro dele, né? O livro sobre o santo padroeiro da cidade. Sobre São Caetano. São Caetano de Etienne. O que tem no Brasil? Tem São Caetano não sei aonde, São Caetano não sei aonde. Tá certo. Eu estou vendo uma outra foto do seu tempo de presidente da Aresme, né? Uma excursão. Uma excursão que eu fiz para a Foz do Iguaçu, quando foi aberta a porta da amizade. E aquela Turismo Pato Azul, lá de Santo André. Eu ouvi falar no jornal, aí eu chamei o diretor do Pato Azul e conversei com ele. Ele fez um preço especial, porque era a primeira excursão fora do Brasil que ele ia fazer. Depois, eu fiz uma excursão para Brasília e passando por cidades históricas de Minas Gerais. Fiz uma outra excursão andando no Batomush, no Rio de Janeiro, aquele barco que afundou com um monte de gente. Então, eu fiz essas excursões. Também, quando eu fui presidente, eu conversei. Eu tinha essas ideias, não sei nem de onde vinha. Eu conversei com os donos de lojas, que tinham bastante lojas aqui em São Caetano, para se fosse um funcionário lá com a carteirinha da Aresme, eles um dava desconto de 20, outro de 10, como até agora continua, né? Tem até um cartão especial, eles têm, né? Eu fui... Certo. Tem uma outra foto bonita que está o Raimundo da Cunha Leite, tem vereadores, todo o pessoal político, e a senhora está assinando um livro. Que foto é essa, dona? Essa foto foi quando o Raimundo da Cunha Leite trocou uma área de terreno que nós tínhamos e que a associação tinha na Vila Gerte pelo tiro de guerra, que estão aí até hoje. Quer dizer, aquela história do tiro de guerra... que eu pedi para... Falei, não aceito que nós ficamos sem nada, né? E uma reportagem na belíssima revista Raízes, Gerações da Família Moreto, que são os seus irmãos, que a senhora falou, e está sua mãe, a dona Itália, aqui. Nós falamos no comecinho
que a gente estava entrevistando pela primeira vez uma baronesa. Conta essa história. A senhora é baronesa mesmo? Não, eu não sei se eu sou, não. Eu sei que eu pesquisando, e eu tive até em Florença, numa agência que fazia pesquisa do nome. E depois uma parenta minha, que foi lá para a Itália, trouxe um brasão dizendo que nós temos direito a baronato, porque um soldado chamado Marco, nos antigamente, eu tenho até a história aí, só que eu não consegui encontrar. Ele foi agraciado pelo governo, pelo presidente da Itália, ao cargo de baronato, né? Então, e diz nesse texto que todas as pessoas descendentes desse Moreto são Então a senhora é baronesa. Eu sou baronesa. Pronto, tá. Você está falando com uma baronesa. A senhora não fez direito, né? Fiz. Isso conta essa história. Advogada Alexandrina Moreto. Entrei na prefeitura como escriturária, só com o curso primário. Aí eu fiquei trabalhando lá. Tinha um tal que chamava seu... de vez em quando o chip falha. O chip falha. É um senhor, uma pessoa. Trabalhava lá como assistente de diretor. Esse cargo de assistente de diretor era de livre provimento do prefeito. Então ele trabalhava... era o que fazia o registro das escrituras quando desapropria uma área. Então tem que registrar a escritura. Ele fazia esse serviço. Eu entrei lá como escriturário. Aí foi um belo dia, a funcionária mais antiga do que eu, a Joana Sâmara, ela pediu uma transferência para o gabinete do prefeito. Aí eu fiquei lá, e tinha mais uma outra que me ajudava, era sozinha. Esse senhor ficou doente. Então, começaram a me dar o serviço dele para mim fazer. Eu só tinha o curso primário, mas aprendi, não é? Então, ele... Espera um pouco. De o curso primário aprendi e fiquei no lugar dele. Fiquei no lugar dele e me saí bem. Tá na mesa. Espera um pouco. Me saí bem, me saí muito bem e fiquei no lugar dele. Depois ele voltou. Mais de algum tempo depois ele adoeceu. Voltei para o lugar dele. Mas era como substituta. Foi então que o doutor Enéas Quilquete, já viu falar nele? Já ouvi falar, sim. O Enéas Quilquete, que era o diretor lá da jurídica, foi por muitos e muitos anos. Um dia ele chegou para mim. Aí ele trouxe, para ficar nesse cargo, um cunhado dele, Alcir Meira, para ficar no lugar dele, ele trouxe. E aí o Alcir Meira ia sair da prefeitura. Então, o Alcir Meira entrou nessa vaga, pegou uma vaga de advogado substituto. Eu fiquei substituindo o Alcir Meira. Ele falou, Alexandrina, isso já na segunda gestão do Campanella. Ele falou assim, Alexandrina, o Alcir vai pedir demissão do cargo hoje, vai falar com o Campanella que eu endosso para ele te dar esse cargo para você, porque era de livre provimento. E Campanella, por uma história muito comprida, muito longa, que eu vou ficar aqui muito tempo, ele estava me devendo nomeação, porque eu era extranumerária, ele estava me devendo a nomeação da outra gestão ainda. Então, quando eu fui lá, falei, senhor Campanella, tá não. Ele falou, é agora, pegou já, ele era decidido, ele era ponta firme. Nomeei a Alexandrina Moreto, assistente do diretor. Eu só tinha o curso primário, colega. Aí eu ficava até com vergonha. E lá a letra de escriturária era C. E eu já era letra L. Que é por letra, já era letra. Os advogados era letra O. Então, eu era muito assim, desprezada pelos advogados. Eu falava, você não tem nenhum curso e está ganhando como agente, né?
Mas eu ficava firme ali, né? Isso mesmo. Ficava firme ali. E aí depois eu comecei a pensar, eu preciso estudar. Aí eu comecei a fazer um curso de madureza daquele tempo. E tinha uma escola chamada Souza Diniz, em São Paulo. Então eu ia toda manhã nessa escola. Eu tinha direito a 1 hora de tolerância para entrar, dava tempo de almoçar e voltar. Eu fiz o curso do ginásio no Souza Diniz, em São Paulo, porque eu tinha vergonha de fazer em São Caetano. Imagina, assistente do diretor vai fazer curso. Aí depois conheceu o Nelson da Rigna. Sim. O Nelson da Rigna tinha uma escola que fazia após o ginásio, qual era? O colegial. Colegial. Ele tinha uma escola lá, eu fiquei sabendo, eu fui estudar com o Nelson da Rigna, lá numa escola perto onde hoje a prefeitura, ele tinha uma sala lá. Até o Nelson da Rigna me convidou para trabalhar com ele. Depois ele fez o Pampas Palácio Hotel. Isso, em São Bernardo. É. Perfeito, perfeito. Ele fez o Pampas Palácio Hotel, né? E ele queria muito, ele era gaúcho. Gaúcho? É. Como o Glenir era gaúcho? É. E ele era gaúcho que até depois, quando ele se aposentou, ele foi para lá e foi prefeito da cidade dele. É mesmo? Lá no sul. Aí ele queria a todo custo que eu fosse trabalhar com ele, né? Lá, ajudar, sei lá. Queria me dar uma participação. Mas eu estava na prefeitura, né? Então, quando teve o primeiro vestibular da faculdade lá de Santo André, São Bernardo, Faculdade de Direito de São Bernardo. São Bernardo, eu fui fazer o vestibular e passei. Só que faltavam 2 matérias para mim terminar o colegial. Faltava inglês e uma outra matéria. Então, naquele tempo, onde tinha o exame, a gente ia em qualquer cidade e depois juntava tudo. E quando eu fui, o dia que era para mim fazer o exame, eu fui trabalhar, à tarde eu ia embarcar para Araçatuba, que eu ia fazer lá o exame para final, para depois dar entrada nos documentos aqui. Então, eu cheguei em casa com o rosto todo vermelho. Eu falei, o que é isso? Fui ver no espelho. Aí corri na farmácia e falou, você está com catapora. Você não pode viajar, não pode sair. Eu perdi. Isso foi dia 5 de janeiro. No dia 30 de janeiro eu tive um AVC. Dona Ana. E não pude mais fazer nada, nem estudar, nem nada. Eu fiquei 2 anos e meio afastada da prefeitura, esperando completar os 4 anos para mim me afastar por doença. Mas eu insisti tanto com o meu neurologista que eu queria voltar a trabalhar, queria voltar, que eu já estava me sentindo bem. Ele receitava 8, 10 remédios por dia, eu tomava 2, 3, eu fui melhorando. Até que ele falou, vai então, vai lá para ver se você consegue. Eu consegui. Aí eu estava trabalhando, um dia veio essa tal de Marli, que está aí nessa foto, que eu estou com a minha peca, ela está aí. Ela falou, você não quer estudar em Bragança Paulista? Que lá vai ter um vestibular, eu já fiz, já passei. Agora eles querem fazer outra classe. Eu falei, imagina, 2 anos e meio, 3, sem pegar um livro, quem que vai me querer? Ela tanto insistiu que ela fez a minha matrícula, eu fui lá, e quando eu fui foi de manhã, 2 horas da tarde, esse é o resultado. Eu fui lá, comecei de baixo para cima. Falei, eu não fui aprovada nada. Peguei 17º lugar. Que bacana. Aí eu fiz meu curso em Bragança Paulista. É formada pela Faculdade de São Francisco de Bragança Paulista. Parabéns. Agora eu vou fazer uma pergunta de ordem pessoal. O que João Dalmas representa na sua vida? A senhora responde se a senhora quiser. Foi o grande amor da minha vida. Foi o grande amor da minha vida. Eu me dediquei a ele por muitos anos. E é isso que eu posso te falar. O grande amor da minha vida. Que eu consegui, 15 dias antes,
dele morrer, de casar com ele. Eu podia ter o nome Alexandrina Moreto Dalmas, mas como nunca tive interesse nenhum, era só amor mesmo, eu até falei para ele, eu não vou botar seu nome para não ter que mudar todos os documentos. Ele falou, não, faça como você quiser. Ele casou em extremis comigo, porque ele já estava com câncer e tal, ele casou. E o meu sonho hoje, você foi a cereja do meu bolo, na minha vida. Agora, um sonho que eu tenho, que acho que eu não sei se não, que eu queria que o próprio municipal de São Caetano do Sul tivesse o nome de João Dalmas, porque ele foi um grande líder autonomista, um são caetanense de coração e um idealista, porque ele só pensou no bem de São Caetano. E tem tanta gente aí que nem conheceu São Caetano, como, por exemplo, Parque Elis Regina. Elis Regina veio aqui em São Caetano, comeu um pão de queijo aí na Baraldi, ou tomou um café lá na Portuense. Pisou na lama lá da Rua Santa Catarina quando tinha enchente. Vamos... Prefeito Tite Campanella, o teu pai ajudou muito essa moça. Ele me conhece. Agora ela faz um pedido de dar o nome de João Dalmas, o líder autonomista, a um próprio municipal. Fica a sugestão. Agora eu vou pedir para o Luca focar no rosto da dona Natália, para a senhora fazer uma mensagem para o povo de São Caetano. São Caetano do Sul, a cidade que eu nasci, aonde eu quero morrer e aonde eu quero ser enterrada. E eu peço a todos os são caetanenses que acreditem na cidade, lutem por ela, se unam e reivindiquem tudo que vocês acham de direito. E peço também ao atual prefeito Tite Campanella, você sabe o quanto seu pai foi amigo do João. Você tem que reservar um lugar, mesmo que seja pequeno, para que conste o nome dele como um grande líder autonomista que ele foi e um idealista. É isso que eu tenho a falar. Muito obrigado, seu Ademir, pela entrevista. Eu que agradeço. Que eu agradeço muito. O senhor me deixou muito feliz. E eu também. Gente, a felicidade passa por São Caetano. Quando nós chegamos estava nublado, agora o sol saiu. Olha, faz parte da nossa conversa. Na semana que vem a gente vai trazer uma outra pessoa, eu não sei se tão especial quanto Dona Alexandrina Moreto, mas a gente vai continuar nessa luta da construção da memória de São Caetano, da memória do grande ABC. E agora nós vamos tomar um café que o cheirinho que está vindo da cozinha é demais.